Olá para todo mundo que acompanha a nossa exploração de hoje. Nesta nossa análise, o objetivo central é destrinchar uma das dualidades que são, mais complexas e tensas que existem na teologia, que é aquela linha finíssima entre uma misericórdia exaustiva e uma justiça absolutamente inflexível. Com certeza. É um tema denso. Sim, super denso. E olha, para nos guiar, o material que serve de base para este nosso mergulho profundo é o e-book intitulado O Juízo Divino sobre Sodoma e Gomorra. Esse texto compõe a lição 05 do segundo trimestre de 2026. E o que chama atenção logo de cara analisando essas páginas é um contraste, sabe, gigantesco. Uhum. Logo na introdução, né? Exato. Porque, geralmente, quando a cultura popular ou os filmes de Hollywood retratam um grande juízo divino, a imagem que vem à mente para as pessoas é muito imediata e catastrófica. A expectativa é sempre de raios rasgando o céu escuro, a terra se abrindo de uma vez, um evento focado puramente em fogo e enxofre. Essa é a imagem consagrada pelo tempo, sem dúvida alguma. O problema dessa narrativa puramente cinematográfica é que a complexidade do caráter divino acaba se perdendo completamente no meio dos efeitos especiais. A paciência metódica que antecede a catástrofe é meio que ignorada. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a grande surpresa para quem nos ouve é que o documento revela que este antigo relato bíblico não começa com explosões vulcânicas ou trovões. A história não tem um pontapé inicial como um filme de desastre. De jeito nenhum. Na verdade, tudo começa de um jeito quase desconcertante. O material aponta que se inicia com um complexo processo jurídico e uma negociação diplomática de altíssimo risco. E tudo isso acontece debaixo de uma árvore no calor letárgico do meio-dia. Não há fúria no início, sabe? Há apenas uma refeição tranquila no deserto, lá nos carvalhais de Manher, onde o idoso Abraão estava acampado. E essa mudança de perspectiva é o primeiro grande choque do material. Antes de qualquer menção à destruição no Vale de Sodoma, o texto-fonte exige que se olhe para os bastidores jurídicos e, principalmente para os bastidores relacionais desse evento. Uhum. A narrativa nos convida a observar quem estava trazendo a notícia e como essa presença foi recebida no acampamento de Abraão. O cenário é de uma simplicidade extrema, muito cotidiana mesmo. E é nesse cenário de simplicidade que o texto descreve a aparição de 3 varões. Mas, lendo o embasamento teológico do e-book, fica muito claro que não eram visitantes comuns, né? Ah, absolutamente não. A obra defende a ideia de que o encontro foi uma teofania, ou mais especificamente uma cristofania, que seria uma manifestação visível do divino antes da encarnação. Nossa, e o que é fascinante é como o autor sustenta isso. Ele não joga informação no ar, né? Ele aponta que o texto hebraico original usa o tetragrama para identificar um dos visitantes diretamente como o Senhor. Exatamente, o texto é muito específico nessa identificação. E além disso, esse visitante faz a promessa de que Sara teria Isaac, demonstrando um poder de gerar vida do nada, o que o documento afirma ser uma prerrogativa exclusiva do Criador. E, talvez o ponto mais forte da argumentação, esse visitante aceita a adoração de Abraão. Porque sabemos que em toda a literatura bíblica, anjos comuns entram em desespero e recusam ser adorados, certo? Mas este varão aceita a prostração. Eu fiquei muito surpreendido com essa distinção. E a análise é meticulosa justamente para estabelecer a gravidade do momento. A divindade não enviou apenas um mensageiro para relatar os fatos. A própria divindade se faz presente na tenda. E a reação de Abraão a essa presença é o que o documento classifica como hospitalidade como culto. Caramba, e que hospitalidade, olha. Ele corre, manda preparar pão fresco, oferece vitela, leite, sombra para descanso. Eu fiquei imaginando o nível de estresse positivo e adrenalina de toda essa cena. Sim, devia estar uma correria louca no acampamento. Todas as nações do mundo parassem no portão de uma casa comum para uma visita surpresa. A pressa para improvisar o melhor banquete possível seria insana. Mas, sabe, analisando a fundo, confesso que isso me levanta uma dúvida brutal. Qual dúvida? Pensa bem, por que o Criador do Universo,
prestes a executar um juízo de proporções catastróficas sobre cidades inteiras. Pararia para comer vitela e descansar na sombra de um carvalho. Parece tipo um desvio enorme de foco, não acha? O que é fascinante aqui é justamente o conceito que responde a essa exata dúvida. O material explora profundamente a ideia de amizade com Deus. Há um momento em que a narrativa relata Deus ponderando consigo mesmo, dizendo algo como: encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Uau! Ele decide compartilhar. Isso. A confidência divina, segundo o e-book, é um privilégio irrestrito dessa amizade cultivada ao longo do tempo. Não estamos vendo uma formalidade de Estado, nem um rito burocrático. A pausa para a refeição ilustra uma inclusão baseada em décadas de aliança mútua. A premissa do texto é que Deus compartilha a agenda divina, os planos mais severos, com aqueles que habitam nessa intimidade. Entendi. E o contraste narrativo é fortíssimo, porque daquela quietude absoluta da tenda de Abraão, daquela confidência feita comendo pão sobre as árvores, o texto nos puxa sem aviso prévio direto para o barulho, sabe? Para o caos e para a degeneração do vale. O foco muda drasticamente. Pois é, o motivo real dessa visita é finalmente colocado na mesa pela narrativa, e tem tudo a ver com a condição social e moral das cidades. E a transição serve para mostrar que a destruição que viria não tinha nada de impulsiva. O documento argumenta que o pecado daquelas cidades não se resumia a transgressões isoladas de indivíduos ruins. Havia um sistema inteiramente corrompido. Certo. E o autor destaca o uso da palavra hebraica za'ak, que se traduz como clamor. Era o som de uma iniquidade que havia se tornado institucional, tipo um grito de injustiça que ecoava de todas as camadas daquela sociedade. E tem um detalhe na fonte que, olha, quebra um mito enorme. Porque quando a cultura popular fala dos pecados dessas cidades, o foco costuma ir 100% para a imoralidade sexual, né? Sim, é quase automático para a maioria das pessoas. Mas o material resgata uma citação do profeta Ezequiel, lá no capítulo 16, que traz uma multidimensionalidade chocante para esse pecado. A raiz do problema, segundo o texto, incluía a soberba intelectual, a fartura de pão e a absoluta negligência com os pobres e necessitados. É um quadro social muito mais amplo. Exato. É um egoísmo extremo somado a uma desigualdade social mantida de forma cruel. Era uma cidade rica que se recusava a estender a mão e que, em vez disso, respondia com extrema violência contra qualquer forasteiro. É literalmente a antítese perfeita daquela hospitalidade que Abraão tinha acabado de oferecer na tenda. A construção do texto bíblico cria essa oposição de forma muito brilhante. E o material didático captura bem esse contraste. De um lado, lá no monte, a hospitalidade que acolhe o divino. E do outro, no vale, a hostilidade cínica que violenta quem chega de fora. É de avipiar. Sim, e é diante de toda essa crueldade sistêmica, desse clamor institucional, que o documento introduz o conceito da justiça procedimental, que é marcado por uma frase divina muito específica: descerei e verei. Sabe, lendo sobre esse descerei e verei, a minha primeira reação foi quase de confusão técnica. Como assim? Porque se a premissa teológica fundamental do e-book é que estamos lidando com um ser onisciente, que sabe de todas as coisas em detalhes absolutos antes mesmo que elas ocorram, por que adotar uma linguagem de auditoria corporativa? Ah, entendi o ponto. Por que dizer vou descer para conferir os fatos se a ciência de tudo já é perfeita? Mas pensando sobre as implicações disso depois de ler, me parece que a intenção não é adquirir conhecimento, mas estabelecer um precedente legal e ético. Seria um recado para as lideranças humanas de que ninguém deve ser condenado sem evidências irrefutáveis e sem uma investigação justa. Faz sentido interpretar assim? Olha, sua leitura se alinha perfeitamente com o embasamento teológico do documento. O uso dessa linguagem antropomórfica, que atribui ações humanas de investigação à divindade, não expõe uma falha de conhecimento. Pelo contrário, tem a função pedagógica de estabelecer a extrema paciência divina.
O e-book enfatiza muito que a longanimidade ou estágio que obrigatoriamente precede o juízo. É a demonstração pública e incontestável de que a sentença só será proferida após o esgotamento de todas as etapas de um processo justo. A divindade assume ali a postura de um juiz investigativo perfeito. Muito interessante. E olha, uma vez que essa auditoria divina é anunciada a Abraão, a reação dele é surreal. Ele não se afasta dizendo algo como, ainda bem que o problema não é comigo. Ele não se esconde debaixo da tenda. Longe disso, ele engaja totalmente. Imediatamente, ele toma a frente e assume o papel de advogado de defesa daquelas cidades corruptas. Ele faz uma pergunta que serve de âncora para toda essa seção do livro. Ele pergunta, não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele basicamente invoca o próprio caráter reto de Deus. E o papel de intercessor é assumido de forma plena aí. A base da argumentação de Abraão é formidável. Ele diz que a justiça perfeita não pode permitir que o justo pereça junto com o ímpio. É um apelo à natureza do próprio magistrado cósmico com quem ele está dialogando. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque Abraão inicia uma negociação decrescente de tirar o fôlego da pessoa que lê. É verdade. E ele faz isso com uma humildade retórica absurda, sabe, chamando a si mesmo de pós-cinza. Mas, na prática, ele está barganhando pesado. Ele pede para suspender a destruição da cidade inteira se houver 50 justos lá. O pedido é aceito. Aí ele hesita e baixa para 45, depois 40, 30, 20, até chegar no limite de 10 justos. É uma dinâmica que parece alguém pechinchando intensamente o preço de uma mercadoria num mercado de rua. Mas a moeda de troca são milhares de vidas humanas. Do catastrófico como uma negociação de termos, debatendo diretamente com quem o e-book chama de fogo consumidor. Havia um risco real de ele cruzar a linha ali e sofrer consequências, né? A tensão da narrativa reside exatamente nessa audácia, sem dúvida. Mas o material argumenta um ponto crucial. Abraão, em nenhum momento, pede para Deus anular a justiça. Ele não está defendendo a impunidade daquela sociedade. Ah, boa distinção. Ele está apelando para que a misericórdia coletiva seja ativada por causa de uma minoria inocente. O autor ressalta que Abraão não queria diminuir os atributos divinos. Ele estava, na verdade, confiando neles até o limite absoluto. Essa negociação histórica é apresentada no livro como um modelo definitivo de persistência compassiva. Mas, tragicamente, o esforço não é o suficiente para evitar o desfecho. A contagem para no número 10. E a triste realidade do relato é que não havia nem sequer 10 pessoas justas em todo aquele sistema social da planície. A intercessão finalmente cessa, as negociações são encerradas de vez e o juízo se torna inevitável. E esse é um dos momentos mais sombrios apontados pelo e-book. Demonstra que a misericórdia tem limites estabelecidos, não por uma suposta falta de compaixão divina, mas pelo ponto de saturação da impenitência humana. Caramba, ponto de saturação da impenitência, isso é forte. É a tese central. Quando a escolha pelo mal atinge a plenitude institucional e o coração endurece além da capacidade de retorno, a intercessão atinge um teto. Ela simplesmente não pode suspender eternamente a sentença de uma sociedade que recusa ativamente qualquer tipo de correção. Com o fim da negociação, a sentença legal é proferida. E nós chegamos à execução física do juízo no vale, o famoso dilúvio de fogo e enxofre narrado no livro de Gênesis. Porém, o que é fascinante da nossa fonte é que ela não se atém apenas à teologia moral do evento. O autor mergulha em dados tangíveis que, explodiriam a mente de muita gente na nossa audiência. O e-book traz à tona evidências arqueológicas coletadas na região do Mar Morto para embasar o relato. Eu fiquei maravilhado com essa parte. A inclusão desses dados enriquece enormemente a análise da lição. O material destaca pesquisas focadas em anomalias físicas altamente peculiares daquela região específica, anomalias como concentrações de sal que desafiam completamente o padrão geográfico. Nossa, sim. E a descoberta de amostras de enxofre que fogem de qualquer métrica natural esperada pelos cientistas. Então, o que isso tudo significa na prática, para a ciência e para o texto? O livro lança luz sobre o fato de que,
As amostras de enxofre recolhidas nas ruínas da região possuem uma taxa de pureza inacreditável. Fica entre 96% e 98% de pureza. Isso é um número altíssimo. E a razão pela qual isso há de cair o queixo é a química básica da natureza, sabe? Em processos geotérmicos normais ou em erupções vulcânicas espalhadas pelo planeta inteiro, o enxofre gerado costuma ter uma pureza que bate no máximo ali na casa dos 40% a 60%, e sempre vem misturado com uma série de outros minerais da Terra. Exatamente. Ter um enxofre de 98% de pureza cravado em formato de esferas no solo é uma assinatura química quase impossível de ser gerada por um evento geológico aleatório e natural. E a visão apresentada pelo autor da lição usa essa diferença química drástica para afirmar o ponto teológico dele. O ponto de que a ciência, neste caso específico, aponta para a natureza sobrenatural e intervencionista da destruição. Faz sentido. A pureza do elemento atesta que não foi uma coincidência vulcânica cega, mas um evento histórico singular, originado na visão do livro de cima para baixo. Incrível. E no centro dessa aniquilação cirúrgica e de alta precisão, nós temos a operação de resgate de Ló, o sobrinho de Abraão. Sim, o resgate focado na família. Isso. Ló e parte da família deles são literalmente arrancados da cidade no último minuto, salvos graças ao peso daquela negociação que Abraão fez lá atrás na montanha. Mas a fuga é traumática. Muito traumática. Os genros de Ló ouvem o aviso e, acham que ele tá contando uma piada de mau gosto, sabe? Eles zombam da situação e decidem ficar nas casas. E para os 4 que saem correndo, o Ló, a esposa e as 2 filhas, a instrução dos mensageiros é categórica. Corram pela vida e não olhem para trás de jeito nenhum. Uma regra simples, mas de vida ou morte. Pois é. Só que a esposa de Ló quebra a regra. Ela olha. E o resultado imediato é ser transformada em uma estátua de sal no meio do caminho. Agora, tentando entender a mente humana, confesso que isso me parece assustadoramente severo num primeiro momento. Parece bastante drástico. Porque, por que uma simples olhada para trás resulta em uma punição permanente tão drástica? Poderia ser apenas um instinto incontrolável de curiosidade da parte dela diante de um barulho estrondoso atrás. Qual é a lógica por trás disso no documento? Olha, a compreensão superficial do relato pode realmente sugerir uma punição exagerada para um simples reflexo no pescoço de alguém. No entanto, o material exige da audiência uma leitura muito mais profunda da psicologia dessa ação. A interpretação defendida é que o olhar para trás não foi um susto auditivo acidental. O livro argumenta que foi um olhar de cobiça, de saudosismo e de profundo apego emocional. A estátua de sal, nesse contexto, funciona como o símbolo trágico de que a verdadeira salvação demanda uma ruptura ativa. Ruptura ativa, interessante. O e-book afirma de forma categórica que ela pereceu porque, embora os pés dela estivessem correndo fisicamente para fora da cidade, o coração dela ainda estava confortavelmente instalado dentro daquela sociedade. A lição extraída é dura, mas cristalina. Escapar fisicamente de um lugar condenado não serve de absolutamente nada se a mente continua ancorada nas práticas e na cultura que ficaram para trás. Nossa! E essa ideia de um coração secretamente enraizado em uma cultura de destruição serve como uma ponte perfeita para a aplicação final da nossa exploração de hoje. Uma ponte muito direta. O autor do e-book deixa muito claro que não está dissecando o relato de Gênesis apenas pelo prazer acadêmico de resolver curiosidades arqueológicas sobre enxofre. Ele transforma todo esse evento em um espelho desconfortável, um reflexo profético voltado diretamente para a sociedade dos dias de hoje. E a transição para a contemporaneidade é ancorada nas palavras de Jesus Cristo, registradas no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17. O material cita a advertência: da mesma sorte como aconteceu nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O evento histórico é elevado ao status de um paradigma escatológico perpétuo, né?
Exatamente. Com base nesse paralelo, as aplicações feitas para a atualidade são bem incisivas. O e-book sustenta, e nós relatamos aqui essa visão teológica do autor de forma totalmente imparcial, que a igreja contemporânea precisa criar resistência contra o que ele classifica como a normalização do pecado. O autor é muito enfático nessa parte da lição. O argumento aponta para o perigo de uma assimilação lenta por parte da igreja, onde a comunidade de fé, assim como a esposa de Ló, começaria a olhar com simpatia e aceitação para valores que os textos antigos condenam. O e-book ainda ressalta que nós vivemos em um ambiente social profundamente distraído pelo acúmulo e pela busca incessante de prazeres, completamente alheio à iminência de um juízo real. E diante desse diagnóstico da sociedade como algo semelhante a Sodoma pré-destruição, a fonte convoca as pessoas que leem a assumirem o que chama de responsabilidade sacerdotal. Certo. E o que isso quer dizer na prática? Significa replicar a atitude do próprio Abraão, ou seja, assumir o papel de intercessor incansável pelo mundo. O e-book usa a figura profética de colocar-se na brecha em favor daqueles que estão cegos para o perigo iminente, além de enfatizar um chamado muito imperativo à evangelização de resgate. A urgência daquela mensagem dos anjos a Ló, aquele grito de escapa-te por tua vida, é apresentada como a missão central de quem segue essa fé hoje. Entendi. Mas, refletindo sobre essas exigências, me surge um aparente conflito prático na argumentação do livro. Que tipo de conflito? De um lado, o material pede que exista uma vigilância rigorosa, exigindo que a comunidade seja moral e culturalmente separada de uma sociedade que banaliza o erro, né? Uhum. Mas, do outro lado, exige que essa mesma comunidade atue ativamente como intercessora, sendo sal e luz e mergulhando na cidade para avisar as pessoas sobre a necessidade urgente de escapar. Como é possível conciliar o isolamento para não ser contaminado pelo ambiente com a obrigação de estar no meio das pessoas tentando convencê-las a sair? Se conectarmos isso ao quadro maior desenhado pelo autor em toda a lição, o aparente paradoxo se resolve na figura do próprio Abraão mais uma vez. O conceito de separação defendido não é o de um isolamento geográfico ou um retiro alienado no topo de uma montanha longe de todo mundo. Ah, não é fugir para as colinas. Exato. É uma separação de conduta moral. O ato de colocar-se na brecha exige estar posicionado exatamente no limite tenso entre a cidade e o juízo. A intercessão e a evangelização são as ferramentas que permitem estar ativamente presente e engajado no mundo, amando as pessoas o suficiente para alertá-las do perigo. Mas sem se misturar com a corrupção. Perfeito. Mantendo a integridade a ponto de não celebrar as práticas que trazem o dano em primeiro lugar. Apontar para o divino como meio definitivo de escape é a síntese dessa dupla responsabilidade, segundo o autor. Caramba, é fascinante como a teologia do texto amarra pontas que no começo parecem tão distantes. E assim, para quem acompanha a nossa análise, a incrível densidade desta lição fica totalmente nítida. Uma jornada em tanto. Nós embarcamos em uma jornada hoje que começou com um ato trivial de hospitalidade debaixo de árvores sombreadas. E rapidamente fomos lançados no meio de uma das argumentações jurídicas e pechinchas morais mais tensas dos registros antigos, sabe? Sim, a negociação de Abraão. Isso. Passamos a limpo dados científicos impressionantes sobre um enxofre com quase 100% de pureza desafiando a vulcanologia comum. E desembocamos nesse chamado teológico urgente para manter os olhos focados no futuro sem aquela saudade letal do passado. O percurso revela a essência profunda do material. O texto busca ilustrar um ser que esgota as vias da paciência investigativa antes de agir com qualquer força, que valoriza profundamente a intercessão humana compassiva, mas que afirma que jamais permitirá que a maldade institucionalizada prospere para sempre sem resposta. Verdade. E, acima de tudo, a lição atesta o valor inesgotável de escavar esses textos antigos e encontrar lições vivas que possuem validade científica, moral e espiritual para o presente de qualquer pessoa. Incrível.
E olha, para encerrar este nosso mergulho profundo com algo que continue ecoando na mente de quem nos ouve depois que terminarmos, eu gostaria de trazer à tona um detalhe estrutural do cronograma do e-book. A fonte menciona muito rapidamente que a próxima lição, o próximo episódio narrativo na vida desses mesmos personagens, será focado no nascimento de Isaac. Sim, o filho da promessa. E a justaposição, o encontro temporal desses dois eventos é de explodir a cabeça, na minha opinião. É um contraste cronológico que resume magistralmente a complexidade de toda a nossa discussão. Exatamente. Pense bem na escala emocional para Abraão naquele exato momento. Imediatamente após observar do topo da montanha a fumaça subindo da planície como de uma fornalha, sabe? Sentindo o cheiro da destruição. Isso, após testemunhar o limite mais extremo, devastador e flamejante da severidade e da justiça eliminando toda a corrupção violenta do vale, ele vira a página da vida para presenciar o milagre mais delicado e impossível, a demonstração suprema do poder que gera a vida, operando no ventre estéril da esposa dele para trazer a promessa à existência física. É uma virada narrativa chocante. Muito. E para nossa audiência fica a seguinte reflexão final. Como será que testemunhar o peso absoluto e aterrorizante de um juízo inflexível contra o mal altera a profundidade com que uma pessoa passa a valorizar e receber o milagre imerecido da graça no dia seguinte? Uma atenção brilhante que prova, no fim das contas, que o poder que encerra uma era de iniquidade é o mesmo poder capaz de dar início a uma nova linhagem de esperança no deserto. Com esse pensamento provocativo, nós finalizamos a nossa exploração de hoje. Continuem questionando o que parece óbvio, continuem buscando as conexões escondidas nas entrelinhas dos grandes textos. Um grande abraço a cada mente curiosa que compartilha desse tempo conosco e até a próxima análise. O estudo que você viu aqui faz parte do material extra do estudo imersivo EBD. E se você ficou até aqui, temos um presente para você. Você pode baixar gratuitamente os mapas visuais deste estudo e a apresentação completa em PDF. É só escanear o QR Code na tela ou acessar o link na descrição. E se você quer ir além, conheça o kit imersivo completo da lição. São mais de 14 ferramentas de ministração em 4 dimensões feitas para transformar sua preparação de aula de forma rápida, eficaz e completa. O link também está na descrição. Tenha uma excelente aula de EBD no domingo. Nos vemos no próximo estudo extra, neste mesmo canal.